E muito tem se falado recentemente a respeito da miocardite, principalmente sua relação com a vacinação. Aqui no Brasil, com a da Pfizer. O que é a miocardite? Você conhece essa doença? Como que diagnostica ela? Como é que trata? Ela está relacionada mesmo com a vacinação? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente conversa sobre os temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área ou a você que não é da área, mas está aqui para adquirir mais conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá então, né? Vamos falar sobre a miocardite. A miocardite, ela é uma inflamação do miocárdio. Então, o que é o miocárdio? Mio significa músculo e cardio, coração. Então, o miocárdio é o músculo do coração. E o coração, ele é um órgão essencialmente muscular. Então, quando você tem uma miocardite, você tem uma inflamação do músculo miocárdico. Essa inflamação, ela pode ser desde graus leves, em que vai trazer pouca repercussão para o paciente, até graus muito graves, em que o paciente pode entrar em falência cardíaca e ter uma situação chamada choque cardiogênico, que seria a situação em que o coração não consegue mais bombear e você começa a represar sangue no lado venoso e ter uma dificuldade em mandar sangue para o corpo, fazendo ter queda da pressão e, eventualmente, um risco de morte. Então, veja que tem um espectro muito grande dessa doença. A manifestação clínica mais comum da doença é a dor no peito, por essa inflamação do tecido miocárdico. E, nos casos graves, ela pode vir acompanhado de inchaço, por esse represamento do sangue, pode vir também com falta de ar, cansaço e queda na pressão. Geralmente, a miocardite ela é causada por uma inflamação, e essa inflamação, na maior parte das vezes, é causada por um vírus. E qual seria esse vírus? São dois os principais: o vírus Coxsackie e o adenovírus. Não conhece esses vírus, né? Então, vou apresentar eles para vocês. O Coxsackie, ele é um enterovírus, que são aqueles vírus que todo mundo já deve ter pego, que são aqueles vírus que fazem diarreia, fazem aqueles casos de intoxicação alimentar, são os vírus que fazem sintomas do trato gastrointestinal e na grande maioria das vezes eles são benignos, eles cursam com 1, 2, 3 dias de diarreia e a pessoa melhora sozinha. Em raros casos, esses vírus podem também acabar acometendo o coração e levar a um quadro de miocardite. E o segundo vírus é o adenovírus, que é um vírus que causa sintomas gripais, geralmente benignos também, mas que, em raros casos, podem acabar levando a miocardite. E, recentemente, um outro vírus aí descobriu-se que causa miocardite, que é o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Inclusive, eu participei do trabalho que descreveu essas vias de lesão que o vírus pode causar no coração. Vou deixar o link para o artigo, se ele já foi publicado, fixado aqui no primeiro comentário. E por que eu falei em vários mecanismos? Porque pode sim ser um vírus direto lá lesando e destruindo esse músculo cardíaco. Mas a miocardite pode acontecer também como uma resposta inflamatória. Ou seja, o corpo, na tentativa de combater aquele vírus, levar a um dano miocárdico. Ou seja, a tua própria resposta inflamatória contra o vírus atacar o coração. E de volta estamos aqui falando de tempestade inflamatória, uma coisa que eu já falei em vários vídeos aqui da Covid-19. Entendendo isso, você consegue começar a entender a relação que as pessoas estão fazendo de miocardite com vacinação. A ideia seria que a pessoa, ao receber o imunizante, teria essa resposta inflamatória exacerbada para gerar a proteção, né? Afinal, você ativa o sistema imune e esse sistema imune ativado acabaria combatendo o coração da própria pessoa. Os primeiros relatos surgiram em Israel e nos Estados Unidos, que foi onde começou a vacinação, e com um tipo específico de vacina, que são as vacinas que utilizam a metodologia do RNA mensageiro. Não sabe o que é esse tipo de metodologia? Já gravei vídeo aqui no canal também falando sobre isso, explicando a diferença entre as vacinas. É um vídeo um pouco mais antigo, mas a metodologia ainda está bem atualizada. Clica aqui para assistir, se ainda não viu. Falando então sobre isso, alguns estudos observaram que talvez tivesse essa relação, e aí você pode estar falando assim, então é dessa vacina nova. Realmente, com as outras vacinas na Covid, não tem relato até o momento. Mas existe sim relato com outras vacinas. Inclusive, vou deixar passando aqui na tela um estudo já de 2003 que achou casos de miocardite relacionada com a vacina da varíola, que foi a primeira vacina criada. Olha, mais um vídeo. Já falei também sobre a história da criação dessa vacina. Vídeo aqui, se você ainda não viu.
E recentemente, agora, né, no dia 6 de outubro, foi divulgado talvez o maior estudo já feito a respeito disso, que é esse estudo que está aparecendo na tela aqui e a gente vai ler alguns pontos dele em conjunto. Então é esse estudo aqui. É um estudo israelense que ele avaliou mais de 2 milhões de pacientes que tinham recebido a vacina, e a vacina que eles usam em Israel é a vacina da Pfizer, é uma vacina de RNA mensageiro, é uma das vacinas que estão relacionadas com esses casos aí de miocardite. Vamos lá ver então como é que foi feito o estudo e quais foram as conclusões. Então, a primeira coisa é que esse estudo foi um corte retrospectivo. O que é isso? Um corte é um estudo observacional. Então, ele não é aqueles estudos controlados que eles dão uma medicação e observam o que aconteceu. Não, aconteceu e ele só está observando. O pesquisador não intervém. E por que retrospectivo? Porque ele pegou com base de dados. Ou seja, ele foi lá na base de dados do sistema israelense e olhou todo mundo que tomou a vacina e observou dali para frente se essas pessoas tinham tido algum caso de miocardite ou não. Fica aqui o parênteses. Olha como é importante ter um sistema unificado de prontuário, de sistema de informação, como facilita para o desenvolvimento de pesquisa, né? E reconhecimento dessas situações. Aqui no Brasil, em que é tudo descentralizado, fica muito difícil desenhar um estudo desse tamanho, por exemplo. Você não teria uma base de dados que você conseguiria pegar todo mundo que foi vacinado e olhar o que aconteceu, né? Então, feito esse adendo, vamos continuar aqui. Ele pegou, então, os pacientes que foram vacinados de dezembro de 2020 até maio de 2021. Lembrando que Israel foi o país que primeiro começou a vacinação e que mais acelerou esse processo, né? Então, ele observou esses pacientes e vamos ver qual foi a conclusão que ele chegou. Ele encontrou, então, uma incidência de 2,13 casos para cada 100 mil pessoas vacinadas. Veja que é um número pequeno, 2,13 para cada 100 mil. Mas ele vai além, né? Ele quer saber quem são esses pacientes, quais grupos têm um risco maior. E aí, ele vem aqui. Ele acha que em homens o risco é maior, né? Em homens o risco é 4,12 para cada 100 mil, enquanto que em mulher foi de 0,23. Ou seja, o risco é quase insignificante em mulher. 0,23 a cada 100 mil, não é nem uma a cada 100 mil. Quando ele vai por idade, ele percebe também que a população jovem foi mais comum, entre 16 e 29 anos, que foi 5,49 em 100 mil, ainda um número pequeno. E quando ele vai daí na população que talvez tivesse esse risco mais exacerbado, que seriam os homens jovens, ele chega nesse número que está aqui, ó, um número de 10,69 para cada 100 mil casos, o que também é um número relativamente pequeno. Gente, e eu esqueci de comentar como que trata a doença aqui, né? Antes de falar da relação com a vacinação. Então, o tratamento da miocardite, ele é basicamente suporte, tá? Não tem nada específico que você faça para tratar a miocardite. Então, você dá o suporte para o paciente e espera passar a ação da miocardite. E o diagnóstico dela, ele pode ser feito pela ressonância do coração, mas também pela dosagem da troponina, que é uma proteína que fica dentro lá da célula muscular cardíaca, e quando ela é lesada, ela é liberada. Ela pode ser usada também em outras situações, como no infarto, que eu já comentei várias vezes aqui no canal. Então ela marca qualquer destruição do músculo cardíaco. Agora sim, feito esses adendos do diagnóstico e do tratamento, vamos continuar falando sobre vacinação e o risco de miocardite. E não esquece de deixar o like, hein? Isso é importante se você está gostando do vídeo. Agora sim, vamos voltar. Quando ele analisa a gravidade desses pacientes, só teve um caso que desenvolveu uma miocardite grave, enquanto os outros, todos foram quadros leves ou moderados, o que não é ameaçador à vida do paciente. Bom, você pode estar se perguntando agora, então, tem uma incidência maior de miocardite em pacientes que receberam a vacina? Tem, tá? Essa é a verdade no estudo. Tem uma incidência maior. Pequena, quase insignificante, mas tem. Se a gente for pegar uma população parecida, jovem, e ver o risco de miocardite por Covid, a gente pode pegar esse estudo aqui, ó, que é outro que está aparecendo na tela aqui agora, que a gente pode ver, que é um estudo de maio desse ano, que ele avaliou miocardite subclínica e clínica em atletas dos Estados Unidos que tiveram Covid. Então ele pegou os atletas que tiveram Covid, os atletas universitários, né? Lá é bem forte essa questão de atletas universitários, analisou se eles tiveram risco de miocardite ou não. E olha aqui o dado, quando ele pega pacientes com sintomas cardíacos, ele chega numa prevalência de 0,31%. 0,31% de miocardite sintomática é bem mais do que os dados lá de 4,12 para cada 100 mil, ou mesmo 10 para cada 100 mil, né? A gente está falando de 0,3 por 100. Então, realmente, o risco de você ter miocardite pela Covid é muito maior do que você ter risco de miocardite pela vacina. Tá?
tá bom? Isso assim, a gente está falando numa escala de milhares aqui de diferença. Em resumo, gente, existe um risco de miocardite por vacinas relacionadas com RNA mensageiro? Até existe. Só que esse risco é muito menor do que o risco de uma miocardite relacionada pela Covid. E o risco de morrer por uma miocardite relacionada à vacinação é menor ainda. As referências que eu utilizei aqui para elaborar o vídeo, eu vou deixar todas aqui nas descrições. E relembro aqui que é bem importante compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o like e escrever aqui nos comentários para o YouTube entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Espero que mande para muita gente que está falando essa história aí da miocardite, que a gente está falando de riscos totalmente desproporcionais.